É isso aí, pessoal. Eu sou o Ramon Rabelo. E eu sou o Lucas Lopes. E hoje começa mais um podcast. Vamos lá. Lucas, como eu faço para legalizar o meu som? Olha, Ramon, legalizar é um termo assim bem específico, porque ter som não é ilegal. Você tem o direito de colocar o que você quiser dentro do seu carro. A questão da legalização seria sobre uma inscrição no documento do veículo, autorizando aquele veículo a ter um som no sentido de uma publicidade e propaganda. Sabe aqueles carros que andam na rua de fato fazendo uma publicidade e com caixas de som para fora? Essa é a exceção da regra. Via de regra, você pode ter o som no seu carro, só que andar com ele alto na rua é uma infração de trânsito. Veja que ele não é ilegal, mas ele é uma infração administrativa. Então, há como legalizar na modalidade veículo de propaganda. Você pode usar o seu som normalmente, só que tem local para isso. Uma vez que você tem aquele som automotivo potente, você não pode ficar no meio da rua andando com o somzão batendo, porque isso extrapola o seu direito. Você tem o direito de ter seu som, mas não tem o direito de incomodar os outros. Então, pode sim ser legalizado na modalidade de publicidade. Isso vai estar descrito lá na resolução 958 do CONTRAN. Ele traz a regra e traz as exceções à regra, que é a questão de que pode fazer barulho, buzina, alarme de carro, aquele apito quando um caminhão dá ré, né? Aquilo ali é um barulho permitido. É permitido o som em publicidade e propaganda, e é permitido o som em locais apropriados para isso. Na via pública, no meio da rua, é proibido porque atrapalha os outros. E qual é o nível de proibição, questão de ruído? Deu para ouvir fora do carro, já é uma infração administrativa. Não tem um medidor de decibéis, né? Você não fala assim, a partir daqui é infração. Não. Se dá para ouvir do lado de fora do carro, já conta como uma infração administrativa. Não, muito massa. Eu lembro quando começou essa lei, o pessoal começou a multar, né? A polícia começou a multar. Até som com alto-falante de porta, som básico, né? Que nunca incomodou ninguém, a polícia já dava canetada, né? De fato, não é necessário eu ter um trio pancadão no porta-mala para que meu som incomode os outros. Se eu tenho um som de porta, mas é um alto-falante focal, você tem um amplificador de potência ali, de fato vai dar para você ouvir do lado de fora. E a infração é isso, dá para ouvir do lado de fora, é uma infração de trânsito, uma infração grave, dá uma multa de quase R$200, 195 e uns quebrados, além de 5 pontos na CNH. Massa, cara. Eu lembro que quando começou a legalizar isso aqui em Patinga, eu tinha uma Saveiro, eu legalizei roda, Xenon, né? Xenon também dava muita multa na época, e tinha a opção de legalizar o som automotivo. Eu fui levar o carro no Detran, aí o pessoal deu pau lá. Falou assim, ó, não dá pra transferir esse carro seu rebaixado. Leva no Inmetro, aproveita e legaliza o som. Falei assim, como legaliza o som? Não vai lá que eles fazem o laudo. Aí fez o laudo. Aí o que eu fiz, cara? Assim que eu ganhei o laudo, tava escrito lá, som automotivo para propaganda, rebaixado. Cara, eu andava só com som alto, massacrando mesmo, pra polícia parar, sabe? E a primeira vez que a polícia parou, eles falaram assim, o que é isso aí? Você não pode andar com som alto assim não, cara. Aí eu falei com eles assim, pô, senhor, eu tenho a licença aí, ó. Aí o policial, cara, velho de guarda, pegou. Nunca tinha visto aquilo. Som automotivo para propaganda. E não, isso aí você editou, cara. Você editou isso aí no... Não, tá no tem alguma coisa errada. Aí eu tinha o laudo ainda, dentro do porta-luva, com as fotos do carro, do jeitinho que tava, sabe, velho? E passou batido. Só que eu fiz errado, né? Eu poderia ter tomado uma multa Poderia. Sei lá, perturbação. É uma multa tá no artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro, que é utilizar o veículo com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. E aí a resolução 958 do CONTRAN que vai trazer essas autorizações. Dentro desse tema que você trouxe sobre legalização de modificações automotivas, uma coisa que está muito em alta hoje é instalar farol de LED. Antigamente era o Xenon, né? Isso. E hoje é o farol de LED.
veja que há a possibilidade de substituição dessas lâmpadas por outras lâmpadas, desde que a lâmpada que você substituiu seja aprovada lá no Inmetro, ela tenha a aprovação, há no manual do veículo a possibilidade de substituição dessa lâmpada por novas tecnologias. Então é um conjunto de situações. Pode substituir? Pode. Mas a lâmpada, ela é aprovada no Inmetro? Você tem um laudo disso aí? O manual do seu veículo, ele prevê essa possibilidade de alteração? Casando os dois, ok, você pode substituir a lâmpada, não há problema. Não precisa nem ir no Inmetro. Não precisa, mas você precisa ter as documentações, tanto da lâmpada quanto do manual do veículo. Manual do veículo. É até interessante porque viralizou um vídeo na internet de um Corolla, polícia pedindo para tirar o engate, Sim. multando, porque no manual estava escrito, né? Então, alguns modelos de Corolla não pode. Não pode. Se está previsto no manual do veículo, você pode fazer aquela alteração. Se não está previsto, é o irregular e pode até dar guincho, né? Guinchar o carro por modificação irregular. Lucas, e o bafômetro? Eu tomei uma cervejinha, a polícia me parou, eu sopro ou não sopro? Quais que são as consequências? Vou preso, não vou preso? Certo. Depende. A resposta no direito é quase sempre depende. Som automotivo também é assim. Depende. Por quê? Quanta cerveja você tomou? Você parou no boteco, alguém te serviu um copo em 200 ml, você tomou e foi embora? Ou você chegou, ficou 3 horas no boteco, você tomou 6 litrão? Qual que é a sua situação? Por quê? Se você tiver tomado um copinho de cerveja, pode acusar no bafômetro. Só que tem uma margem de erro no bafômetro. Assim como qualquer instrumento de medição, o bafômetro também tem uma margem de erro. No caso do bafômetro, é de 0,04 miligrama por litro de ar alveolar. Então, se você tiver bebido muito pouco, vale a pena soprar, porque ele vai dar quase nada e ainda tem uma margem de erro que é descontada da medição. Agora, se você tiver bebido um pouco a mais, entre muito pouco a um pouquinho, não vai ter como você fugir da multa. Por quê? Porque tem a infração de dirigir sob a influência de álcool, do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, e tem a infração do artigo 65A, que é recusar-se a submeter a teste previsto no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, se você fizer um ou outro, a infração está consumada. Agora vem a terceira opção. Você bebeu muito, muito. E vem o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é um crime de trânsito. No caso do crime de trânsito, você vai ser preso na hora em flagrante e levado para a delegacia de plantão. O delegado pode arbitrar ou não uma fiança e dali, você pagando a fiança, sai na hora, senão vai ter uma audiência de custódia em até 24 horas. Mas a questão de soprar ou não vai variar do tanto que você bebeu. Porque você pode ter bebido razoavelmente pouco e se recusar, e o policial falar que você estava completamente embriagado e te prender pelo crime de trânsito, mesmo sem o teste, dos testes previstos no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, Ramon, vai variar conforme quanto você bebeu, certo? A multa vai ser sempre a mesma, 2.900 e uns quebradinhos, mais 7 pontos na CNH. Esses pontos na CNH não vale tanto porque trata-se de uma infração autossuspensiva. A infração autossuspensiva é aquela que suspende sua carteira de plano. Não precisa acumular aqueles 40 pontos. Ela sozinha vai causar um processo de suspensão da sua CNH por até 12 meses. Mas tudo dá para fazer recurso. Bacana. E só existe uma autossuspensiva ou existe várias? Existem várias. Existem várias, né? Não é só o bafômetro, não. Salvo engano, trafegar sem capacete. Andar de moto sem capacete também é autossuspensiva. Já caça a carteira? Não é cassação, é um processo de suspensão. De suspensão. Suspensão. A diferença da suspensão para cassação é o seguinte.
No processo de suspensão, ao final do processo em que sai uma portaria punitiva, você começa a cumprir aquela suspensão, você vai ter um lapso de tempo sem poder dirigir. Ao final disso, você tem que fazer um curso de reciclagem de mais ou menos 30 horas, voltar para outra escola e reaprovação no exame. Só no exame de legislação, você não precisa fazer rua mais não. O processo de cassação, ele vem depois do processo de suspensão. Imagina que eu estou hoje com a minha CNH suspensa e continuo dirigindo. Me pararam no blitz, me pegaram dirigindo com a CNH suspensa. Aí vai ser feita a cassação da minha CNH. Além daquele prazo de suspensão, agora eu tenho um prazo de cassação. Então, eu cumpri, por exemplo, 12 meses de suspensão, agora eu tenho 2 anos de cassação da minha CNH. Depois de passar desses 2 anos, eu tenho que voltar para outra escola para fazer reciclagem? Não, para começar a sua CNH do zero. Tudo de novo. Do zero, é fazer legislação de novo, fazer prova, fazer aulinha de carro na rua. A cassação, ela é muito dolorosa. Uma massa, cara. E aqui, eu sou muito curioso, tá? Então, vamos lá. Grau, né? Tem a galerinha do grau, da motoca, né? Manobra de carro também. Por exemplo, eu tô andando de moto na rua, chama a motoca ali num bob, numa manobra ali radical, né? Uma pessoa filma, coloca na internet. Eu tô gerando uma prova contra mim ali, ou não, ou por exemplo, a polícia para, já caça a carteira, multa, pode prender a moto. Ramon, excelente pergunta. Por quê? Imagina essa situação. Eu tô dirigindo, eu tô dando grau na moto no meio da rua, filmando e postei no meu Instagram. Certo. Só que no momento ali que eu estava dando grau na rua, nenhuma polícia viu. Mas eu postei no Instagram, lá todo mundo viu. A autuação, a multa de trânsito, ela exige o flagrante. Ela exige que um agente de trânsito, pode ser o agente municipal, pode ser uma polícia militar, pode ser um PRF. No caso, eu falo agente de trânsito para englobar todo mundo. É necessário que o agente de trânsito veja a infração ao vivo, mesmo que seja por vídeo. Vídeo que eu digo são câmeras de vigilância. Se ele vê por câmera de vigilância, ele pode lavrar o auto de infração e faz constar no campo das observações que a infração foi constatada por vídeo monitoramento. É válido. Agora, se eu posso, ninguém viu na hora, nem a câmera de vigilância, nem um agente de trânsito no local, postei no meu Instagram, quando que foi aquilo ali? O agente de trânsito não tem como aferir se aquele vídeo foi hoje de manhã, foi mês passado, foi ano passado. O auto de infração, um dos requisitos do auto de infração, para dada a sua validade, é o local, é a data, é a hora. Todas essas informações, elas têm que estar descritas no auto de infração. Se o agente de trânsito não observou o flagrante, você cometendo aquela infração, como ele pode aferir essas outras informações? Então, dar grau é errado, é uma infração administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, só que ela deve ser autuada em flagrante, mesmo que seja por vídeo monitoramento. Tanto a manobra de carro também, um cavalinho de carro pau. também. Imagina, a gente fala dar grau, cavalinho de pau, como quase que uma loucura. Mas assim, imagina que você tá parado no sinal, contando o sinal abriu, você sai cantando pneu. Entra na mesma. Sério? É a mesma infração. Tanto parar puxando o freio de mão pro carro deslizar, quanto a arrancada deslizando o pneu, entra no mesmo pacotinho da manobra perigosa. Então vamos lá. E essa também é autossuspensiva. Autossuspensiva. Essa é autossuspensiva também. Por exemplo, se eu arrancar forte, com o meu carro, eu dou uma arrancada forte, barulhenta, mas sem deslizar o pneu, dá multa também ou não? Eu entendo que não. Às vezes você precisa, o carro tá pesado, você precisa fazer muita força no início para você sair do local, né? Entendi. Sem arrastar os pneus. No meu entendimento, não seria infração nenhuma. Massa. E se eu tiver num sítio meu, Certo. dando manobra ou dando um grau ali, dá problema também? Não. De forma alguma. Absolutamente não. Se eu tiver Por num ambiente quê? fechado ali, fritando pneu no meu carro Do ali... jeito que você quiser. Inclusive, você não precisa nem de habilitação para dirigir.
Sério? Sério. Porque a habilitação, ela é exigível para vias públicas. Se eu tô dentro do meu sítio é particular meu. Ali dentro não precisa de habilitação. Nenhuma. Nem carro, nem moto, trator, Se nada. não estiver incomodando ninguém lá... Nem pode incomodar também, não tem problema. Não. Você tá dentro do seu espaço. A questão do som, sim. Porque você não pode incomodar o vizinho. Certo? Mas para a questão do trânsito, da habilitação, não é necessário nenhum documento para dirigir em lugar particular. Lucas, mesmo eu tendo bebido, Sim. eu fui preso, deu B.O. bravo ali. Tem como recorrer isso aí, cara? Com toda certeza. Bafômetro tem recurso e tem solução. Nem só porque a autuação ali da hora, tecnicamente ela foi perfeita, o que importa é todo o processo de multa. Entende? Se você não foi notificado no prazo legal, a sua multa é nula. Você não precisa nem pagar, nem cumprir a suspensão. Tem prazos para tudo ser feito. Tem requisitos do auto de infração, tem requisitos do manejo do bafômetro. Tudo isso são detalhes que precisam ser observados para quem vai fazer o recurso. Bafômetro tem recurso, tem solução. Massa. Multa prescreve? Eu comprei um veículo, ele tá com multa ali ele tá com a atuação de 5 anos atrás, 8 anos, 2 anos, e o documento tá rodando todo ano. O que eu tenho que me resguardar disso aí na compra? Eu tenho que pagar essa multa quando virar, vai vir meu nome? Certo. Olha, você falou comigo que está com uma autuação de um veículo de 5 anos atrás. Isso. O Código de Trânsito Brasileiro, ali na faixa dos artigos 280, 281, 282, ele vai falar sobre como que vai funcionar esse processo de multa. A prescrição, ela vai se dar com o lapso do prazo pro Estado fazer a parte dele. Vamos lá. Eu cometi uma infração hoje. Foi lavrado um auto de infração. O Estado tem 30 dias para me notificar daquela autuação, para que eu possa fazer uma defesa prévia. É a primeira defesa que é feita num processo de multa. Dado esses 30 dias, o Estado não me notificou, acabou. Está no artigo 281, parágrafo 7º do Código de Trânsito. Passou aquele prazo, decai o direito do Estado de aplicar a respectiva penalidade. Aí eu tenho que recorrer? É preciso fazer um recurso chamado autotutela. A autotutela é uma possibilidade que você dá para o Estado dele falar assim aqui, esse documento aqui está errado, anule. Autotutela não é um recurso. A autotutela é uma ferramenta para que você deixa para o Estado dele se corrigir. Entendi. Em vez de eu fazer um recurso, porque o recurso tem prazo, nesse caso o prazo para recurso já passou há muito tempo, tem 5 anos isso, você informa para o Estado, tem uma nulidade aqui. O seu processo de aplicação de multa, ele não segue o devido processo legal. E o devido processo legal é uma cláusula constitucional. Não se pode deixar de observar um princípio constitucional. Então, o Estado, ao deixar de te notificar no prazo correto, ele perde o direito de aplicar a penalidade pela decadência. Prescrição e decadência são termos jurídicos, mas são bem próximos. Aqui, para o nosso contexto, os dois valem a mesma coisa. Oh, massa, cara. Então, por exemplo, eu procuro seu escritório, passo meu documento, aí você olha se dá para anular essas multas. Sim, tem que ser feita uma análise tem que antes. Analisar, né? Tem que analisar tanto o histórico dessa multa, por exemplo, no seu caso, de plano eu já vi que prescreveu, porque, olha só, a infração hoje tem 30 dias para a notificação da autuação. Passado esses 30 dias, vamos supor que te notificou, no seu caso não. O Estado, se você fizer a defesa prévia, o Estado tem 360 dias para te notificar da penalidade aplicada. Se você não fizer a defesa prévia, o prazo é de 180 dias. Nos 2 casos, já passou o prazo. Então, prescreveu esse direito.
direito do Estado, né, de aplicar a multa. Então, eu preciso de analisar tanto a questão processual de prazos que devem ser cumpridos pelo Estado, tanto quanto as nulidades que podem estar no auto de infração de trânsito. Veja que o auto de infração de trânsito, ele não é aquele documento que você recebe em casa. Aquele documento de casa é uma notificação de autuação ou de penalidade. A notificação de autuação te avisa, olha, parece que cometeram uma infração aqui com seu veículo, está aqui dado o prazo para você recorrer. Então, chegou aquela carta de notificação para você, eu preciso pedir para o órgão autuador, seja o município, o Estado, a União, para que me forneça o auto de infração. O auto de infração é onde nasce para o Estado o direito de me punir. Onde um agente de trânsito verifica que eu cometi certa infração, ele lavra esse documento, que é o auto de infração de trânsito, e o auto de infração, ele tem requisitos para serem cumpridos. Se no auto de infração não tem esses requisitos, ele é nulo e é outra causa de anulação dessa penalidade. É mito ou verdade? Quando eu recorro uma multa, anula os pontos que eu tomei ali, passei no sinal, avancei um sinal, chegou a multa, quando você vai recorrer ela, cancela esses pontos? Ramon, não é mito nem verdade, é uma outra forma de enxergar. Por quê? A pontuação já é uma penalidade, a multa é uma, a pontuação é outra. E só pode cadastrar essa penalidade ao final de todo o processo. A gente não fala que a pessoa é inocente até que se prove que ela é culpada? Você também. Só vai cadastrar a multa, a pontuação e a penalidade de pagamento ao final desse processo. Então, se eu faço a defesa e a defesa ela vai para um órgão colegiado para fazer a análise se o que eu falei tem nexo, se o auto de infração é nulo mesmo, se passou o prazo de aplicar a penalidade, qualquer coisa, enquanto tiver no processo de multa e a gente estiver fazendo recurso, não pode cadastrar essa penalidade. Então, não quer dizer que não suspende, ela nem existe ainda. Ela só vai existir no final do processo. Por exemplo, eu entrei com recurso desse avanço de sinal e a multa ficou suspensa lá 1 ano ou mais. Sim. No final de 1 ano, 2 anos, o colegiado aí entende que eu tenho que pagar essa multa. O ponto vem ou já passou do prazo para cadastrar lá? O ponto vem. Ponto vem? Ponto vem. Tanto o ponto quanto a multa, né? Vai ter que pagar os dois. Mesmo depois de 2 anos? Mesmo depois de 2 anos. Só que aí a gente tem que olhar os prazos prescricionais descritos no artigo 281 do Código de Trânsito. Entendi. Que é de 30 dias para a emissão da notificação de autuação, o prazo de 180 ou 360 dias para análise, julgamento e notificação sobre a inscrição da penalidade. Então, você fez o recurso, demorou 2 anos para dar o deferimento ou indeferimento do recurso, ele passou daquele prazo de 360 dias. Massa. Por exemplo, igual esse carro que eu comprei, tá com 4 multas, antigo aí, vamos voltar na tecla dele. Já vai fazendo a consulta no podcast. Isso aí. Aí, por exemplo, você vai olhar ele lá, você vai pedir um extrato, alguma coisa lá, para ver se tem algo de irregular. Sim, é feita uma pesquisa no veículo. Ali eu consigo saber quais são as multas e quais são os órgãos autuadores dessas multas. Porque até então eu não sei como que aconteceu a situação. Se chegou uma carta de atuação na casa do antigo dono, né? Certo. Puxa. Para essa questão da autuação também, já vale a dica aqui em relação ao sistema de notificação eletrônica. No aplicativo da carteira digital de trânsito, ele vai ter lá a opção de aderir ao sistema de notificação eletrônica. O que é isso? Quantas notificações chegam no seu celular por dia, Ramon? Milhares. Vai chegar mais uma, você não vai nem ver. Você não vai nem saber que chegou a notificação. Você não vai nem saber que tem uma multa para você pagar. Com isso, você perde seu direito de defesa porque passou o prazo. O Estado vai falar assim, eu te notifiquei. Olha lá no seu aplicativo, chegou a notificação para você. Quem vê, gente? Ninguém vai ver.
Então, a minha recomendação aos meus clientes é que desative o sistema de notificação eletrônica, que aí vai forçar o Estado te notificar por carta. Aí, não, chegou uma carta aqui, eu vou providenciar de fazer o recurso, certo? Muito massa. Agora vamos para uma outra dúvida aqui dos nossos seguidores. Carro meu tá com documento atrasado. Parei numa blitz. Pode prender ou não pode? Rebocar o carro ali e levar ele embora. Ô, Ramon, a gente teve uma mudança recente que mudou o termo, mudou o nome, mas a função é a mesma. Então, ele não vai ser removido ao pátio, mas ele vai ser retido até a regularização. No final das contas, você ficou sem carro. Vai pagar guincho? Vai pagar guincho e parte do mesmo jeito. Estadia do hotel, mesma coisa. Não dá pra fugir. Mudou o nome, mas na prática é a mesma coisa. Ah, mas eu posso regularizar na hora? Pode. Só que você não consegue. O carro, ele não roda o licenciamento, eu paguei o boleto agora, o licenciamento tá pronto. Ele demora para cair no sistema, para o governo virar o documento. Então, há possibilidade de resolver na hora e evitar o guincho? Você vai conseguir fazer? Não. Então, vai ir pro pátio do mesmo jeito. Dá para fugir, não. Muito massa. Aqui em Minas, a gente tem muito caixa trio, né? Um sub, uma corneta e um Twitter. A gente não tem muito, eu entendo até como uma falha nossa, o uso do médio. Você vê muita importância no uso de um alto-falante médio? Cara, para os competidores raiz, né, que a gente fala aí, não, tá? Mas o médio, ele vem na percepção até você usar ou ouvir. Depois que você ouve, você não fica sem ele, não. Tá? Então, assim, depende, né? Mas eu hoje, qualquer som que eu montar, eu vou montar ele na 4 vias, né? Que é grave, médio grave, corneta, super Twitter no mínimo, né? Se não, 5 vias, né? Qual que era a 5ª via? O titânio, né? A gente pode colocar o titânio. Tem gente Aí fica 2 cornetas? Pode colocar 2 cornetas. Tem gente que elimina, para manter as 4 vias, elimina o Twitter para deixar o titânio ali, né? Para responder depois dos 4.000 Hz. Entendi. E como que é feito um cálculo, Ramon, para eu decidir... eu tenho um SDS, uma 405 Trio, um Twitter da JBL também. Como que eu vou decidir qual módulo que eu vou usar e... qual fonte ou quantidade de bateria que eu preciso para o meu som? Aí é bem fácil, né? Para quem já mexe, né? Mas vamos lá. A potência do alto-falante, a gente usa o dobro de amplificador. Tá? Então, se eu tenho um sub de 1000, eu preciso de um amplificador de 2. É assim que trabalha. Mas 1000 RMS e o amplificador entrega 1000, né? Mas vai trabalhar forçado. Então, a gente sempre trabalha de 2 a 3 vezes, tá? Um som para competição. Às vezes, a gente trabalha até mais de 4 vezes mais a potência. É mesmo? Mas vai queimar? Não, tem regulagem. Hoje em dia, a gente tem bastante aparelho, né? Aí, por exemplo, o cálculo de fonte e o cálculo de bateria. Soma-se a potência toda em RMS do som, divide por 12,6. Ou usa uma regra básica. A cada 1000 RMS, 100 amperes de bateria. Dá para usar isso também. Né? Entendi. E uma fonte compatível também com a bateria. Por exemplo, eu estou usando uma bateria de 100 amperes, eu uso uma fonte de 100 e 120. Ramon, antigamente, hoje eu não vejo isso mais, mas você ia na Casas Bahia da vida e tinha lá um mini system, 5.000 watts, PMPO. Que é isso? É nada, invenção? Ou só existe RMS? É uma medida, né, que as fábrica coloca para... Eu não vou falar enganar, não, né? Para vender mais, né? Então, assim, dá a impressão, quanto mais ali, 10.000 watts, parece que o som é mais potente. Mas o que tem que olhar é o RMS. Tem que olhar quantos watts RMS, que ele é real ali, tá? E, quiçá, a sensibilidade dos produtos, que aí já é outro assunto também muito top. Entendi. Quanto mais alta a sensibilidade... Então, PMPO não é nada. Cara,
Não, por exemplo, hoje até que eles reduziram esses números. Por exemplo, um alto-falante, eles colocam assim, 2.000 watts, mas aí você vai ler o manual lá, ele tem 1.000 RMS. Então, muitas fábricas hoje colocam a potência em watts, 2.000 watts como o dobro da potência RMS. Aham, entendi. E como que eu vou saber que tem eu ouvi, eu gosto muito de som automotivo, né? Conheci você no som automotivo e eu vejo essas carretinhas com 9 alto-falantes e eu ouvi algo assim de se eu colocar mais bateria, ele bate mais seco. Que história é essa, Ramon? Cara, isso é um mito que se inventaram. A gente vê falar direto aí. Eu coloquei mais 4 baterias, mais 5 baterias e meu som secou, ficou seco, né? Então, o que acontece é que, na verdade, quando você coloca mais baterias, você vai ter um controle melhor de cone, você vai ter menos distorção no som ali, então ele vai tocar mais firme, ele vai tocar mais bonito, ele vai tocar o que tem que tocar. Então, muitas das vezes, as pessoas falam assim, eu perdi um pouquinho do sub. Às vezes o alto-falante está pulando ali, descontrolado. Aí imagina um trio goiano, você tem lá 6 alto-falantes subão batendo, bum, bum, bum lá, aí você coloca mais bateria, vai secar? Nunca. Você vai ter mais controle de cone ali. Então é um mito, tá? Entendi. E faz diferença o diâmetro do cabo entre o módulo de amplificação e o falante? Com certeza. O que acontece? Eu já vi uns cabos grossos, mas grosso mesmo, indo pro falante. Eu falei, gente, será que tem necessidade disso tudo? Cara, você sabia que a maioria dos sons automotivos, eles tocam errado? O som, cara, não é igual algo que você faz e ele queima errado ali. Existe uma ligação que se você ligar errado, ele vai queimar. Mas se tiver tocando errado, vai sair som. Se eu montar um som hoje para você, ele pede 100 amperes de bateria, se eu uso só a bateria do carro, se pede uma caixa grande, eu faço uma caixa pequena, o cliente quer, ele vai tocar do mesmo jeito. O som vai sair. O som vai sair. Então, assim, agora quem entende, né? Igual eu sempre falo, assim, quando o som tá bom, a gente não quer parar de ouvir ele, né? Mas da fiação grossa, a especificação é o que pede. O cabo vai percorrer muito do amplificador ao alto-falante. Existe o cálculo para usar aquela fiação, né? O cálculo, a caixa, madeira, tudo. Até o tipo de madeira interfere? Interfere. Então, assim, quanto mais grossa for a madeira, melhor vai ficar a caixa. Quanto mais selada a caixa ficar, melhor vai ficar ela. Mais certeza de um som bom você vai ter. Entendi. E como que é feita essa regulagem, Ramon? Tipo assim, o alto-falante está aqui, mas a corneta ela tá 1 metro atrás. Vamos dizer assim, ela tem uma diferença de distância entre um e outro. Você consegue fazer os dois alinhar? Cara, você fala, essa é uma boa pergunta essa aí. Aí já entra o processo de alinhamento. Existe um delay, né? Eu tô com o tweeter, a corneta aqui na frente e o alto-falante aqui atrás. Então, quem tá na frente, ele espera alguns milissegundos para o som vir junto. E aquilo ali, cara, quando você faz esse ajuste de tempo, nesse ajuste de alinhamento, você escutando o som na frente dele ali, alinhado, cara, é magnífico, é muito top. Bacana. Eu sempre tive essa curiosidade, porque a fonte sonora e a distância, né, vai chegar no meu ouvido em tempos diferentes, né? Então há essa possibilidade. Mas essa possibilidade, ela não tem no crossover, ela só vem no processador. Só no processador de áudio, tá? Então, assim, se você tiver um crossover ou não tiver, a ideia é que, sabe o imã ali do alto-falante, da corneta? Quando você for montar ele ali, o projeto seu, tente, mesmo tendo processador, já colocar bem alinhado um em cima do outro. Se considera o imã. O imã, o meio, o centro do imã ali, né? Então, muitas das vezes, a gente faz isso no manual,
né? Mesmo o alto-falante está aqui, a corneta ali, você vai alinhando ali, né? Mas hoje em dia a gente usa softwares para fazer esse gerenciamento ali, para a gente escanear o som ali. Se eu tô começando, eu quero montar uma caixa trio. Você me recomenda ir partir direto pro processador ou ainda vale a pena usar um crossover? Cara, para quem é apaixonado por som, até para alto-falante de porta vale a pena o processador. Até para um kit 2 vias. Já usei também, já fiz regulagem. Fiz alinhamento dentro do carro. É surreal. É surreal. Você tem, por exemplo, um kit 2 vias, uma caixinha sub, som interno. Aí o que a gente faz? Coloca o microfone de regular lá no banco do motorista e faz o alinhamento ali para todas as vias chegar ao mesmo tempo. Aí você tem o lado direito, o lado esquerdo, dianteiro, traseiro. Você compreende comigo que o alto-falante da esquerda, ele vai chegar tá mais perto da minha cabeça. Mais perto dos seus ouvidos do que o que tá lá atrás, na direita, né? Então a gente faz esse ajuste, quem tá na frente espera, faz os delays, faz a regulagem toda certinha. Na hora que toca, irmão, eu sempre falo, quando eu faço esse tipo de regulagem pro cliente, eu pensei para sentar no banco de trás, no banco do carona, e aí, velho, gostou? Não, eu gostei demais. Aí a pessoa vai e senta no motorista, irmão, parece que você tá com fone de ouvido. É loucura isso aí. Dá muita diferença? Dá muita diferença. Nó, bacana, bicho. Deu vontade de colocar. Deu vontade de colocar. Ô, Ramon, e você sempre quis mexer com som automotivo? Era seu sonho de criança mexer com acessório de carro, essas coisas? Cara, todas as empresas que eu tenho hoje partiu de um hobby, sabe? E acaba que eu levo a sério. Eu, como toda criança, sonhava em ser jogador de futebol, né? Eu sonhava em ser bombeiro. Sério, massa. Aí, o que aconteceu? Gostava muito do som automotivo e eu tive vários problemas em lojas de som. O principal era o atraso. Demora da entrega. E o segundo é o seguinte, eu não podia aumentar meu som. No máximo, topar o som ali no talo, que queimava. E aí eu comecei a estudar isso aí, reclamava com os instaladores da época, e falava assim, mano, não tem como, se um aparelho de um carro original aí, o som da minha casa, eu aumento tudo, por que o som do meu carro eu não posso fazer isso? Ah, mas é mais potente, e ninguém tinha a resposta. Daí que eu comecei a estudar, conheci crossover, conheci ajuste de tensão, processador de áudio e limite. Na hora que você conhece aí, você pode pôr para tocar no máximo, sem queimar, né? Então a minha paixão começou aí por causa da demanda, porque ninguém resolvia meu problema. Aí você viu a dor e veio pra curar a dor. E sem querer, eu fui envolvendo, a gente vai envolvendo, né? Com fabricantes, com lojas, com marcas, com pessoas que têm som, né? A galerinha do som ali. Então foi acontecendo assim. E eu tinha um sonzão no carro e todo mundo falava assim, por que você não montou uma loja? Por que você não montou uma loja? Nem passava na minha cabeça, né? Na época eu gostava de mexer com o computador, dava manutenção, né? Aí as coisas foram acontecendo assim, né? As pessoas falando, porque via muito eu tocando com som, andava com o som rasgando na rua. Hoje eu não faço isso. Dá multa, bobo. Dá multa. Dá quase 200 conto de multa. E vai falando, voltando nas multas, tem várias formas de você perder sua CNH, sabia? Tem várias formas. Você pode perder tanto na questão de uma infração autossuspensiva somente, e você pode perder pelo acúmulo de pontos também, né? Hoje, a gente tem 40 pontos na sua carteira da CNH. Esses 40 pontos, ele não é fixo, salvo uma exceção que eu vou falar depois. Assim, você pode... O processo de suspensão da CNH por pontos, ele vai ser instaurado quando atingido os 40, salvo se você tiver alguma infração gravíssima. Com uma infração gravíssima, aquela de 7 pontos, o teto cai para 30. Com 2 infrações gravíssimas, o teto vai cair para 20 pontos.
Então, contando que você tenha duas já dá 14, já tá na beirada ali de iniciar um processo de suspensão. Pera aí, 2 multas, por exemplo, atingiu 14 pontos. 14, duas gravíssimas. 2 gravíssimas. Dá 14, 7 cada uma. 7. 14. Aí já pode instaurar. Não, aí seu teto cai para 20. Ah, entendi. O teto era 40, com uma gravíssima ele cai para 30, com 2 gravíssimas ele cai para 30. Então, dependendo 4, 5 multas, eu já começa um processo de suspensão da CNH. Por isso é importante estar atento, Ramon, ao que está acontecendo com a sua CNH, ao proprietário do veículo, que às vezes você dirige um carro que não está em seu nome, e o proprietário vai recebendo multa ali. Aí eu falei assim, não, eu não dirijo, eu não tenho problema. Mas o proprietário tem carteira de habilitação. Então, vai cair tudo para ele. A não ser aquelas infrações em que há abordagem. Por exemplo, num bafômetro. Não tem como eu fazer um bafômetro sem abordar o veículo. É completamente impossível, né? Cara, eu lembrei de uma situação aqui que aconteceu com um motorista de uma empresa nossa. Ele tomou uma multa no veículo nosso. Tinha algum problema na carteira dele. Não sei se era toxicológico, que ele não tinha renovado. Uhum. Foi algo do tipo assim. E essa multa, ela vai para ele ou para o dono do veículo? Multa de quê? Se não me engano, era toxicológico, cara. A multa é dele. É dele. A multa é dele. Então, existe a multa que é da pessoa, não é do veículo, Tem a multa que é do condutor e tem a multa que é do proprietário. Se for alguma coisa relacionada ao veículo, é do proprietário. Do proprietário do veículo. Se for algo relacionado à condução do veículo, vai ser do condutor. Mas isso aí vai variar, né? Se teve abordagem, se não teve. Por exemplo, uma multa de radar. Não tem abordagem. Não. Então, ela vai cair para o proprietário. Quando chega a notificação para você, abre um prazo para você fazer a identificação do condutor infrator ou fazer ou a defesa prévia, porque você pode fazer um ou outro ou os dois. Então, você pode identificar quem foi que fez aquela multa e transferir para ela. Aí, aquela pessoa deve ser notificada também. Atenção, se você dirige um carro que não é seu, dirige o carro, sei lá, da sua mãe e toma multa com a abordagem, você deve ser notificado também, para que você tenha seu direito a fazer o processo de defesa. Então, se eu sou abordado pela polícia militar, que seja, e ela me identifica no momento da abordagem, eu tenho que ser notificado para apresentar a defesa. Como que vai cadastrar uma penalidade? Como que eu vou ser punido sem me garantir o devido processo legal? Aí a gente volta, é cláusula pétrea, é princípio da Constituição, princípio do Estado Democrático de Direito, é garantir o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, e aí você deve ser notificado. Se você foi identificado no momento da abordagem e não foi notificado da autuação e da penalidade imposta, é uma nulidade e essa multa ela deve ser considerada nula e o desfazimento dela no mundo jurídico é medida que se impõe. Não, mas, então, igual nesse caso aí, a multa não vai ficar cadastrada no carro? Não, porque é uma multa exclusiva do condutor. Existe mais multas exclusivas do condutor? A princípio não, porque a maioria das multas, salvo essa do toxicológico, você precisa estar embarcado. Então, ela vai ser cadastrado com um veículo. A do toxicológico, que é uma multa chamada multa de balcão, eu não preciso estar dirigindo no momento, certo? É só o do fato de passou o prazo, eu sou categoria C, D ou E, e não renovei meu teste toxicológico, automaticamente é lavrada uma multa pelo sistema automatizado do Detran. Você falou CD ou E. Eu tenho carteira de moto. Fui fazer uma manobra em um carro, né? Tirei para fora, a polícia me parou. A multa vai para o veículo ou para o condutor? Mas qual que é a infração? Eu sou Você só tem A e estava em B. Vai no carro. Vai no carro. Vai no carro e vão vir 2 multas ainda. Uma para você, de conduzir veículo sem a CNH adequada, e uma para o proprietário do veículo, que permitiu que você dirigisse o veículo sem ter CNH. Então vai vir 2 multas aí, numa patada só. Cara, eu tô gostando, tô querendo fazer direito, hein? Rapaz, direito é legal demais. Muito massa, cara. Ô, Lucas, contratos de locação, Sim. como que funciona? Prazo,
papel, tem que ir no cartório ou não, a palavra vale, conversa no WhatsApp, como que funciona? Ramon, o contrato, como um evento social, como um direito, ele nasce na sociedade, é o chamado direito natural. A gente combinou de estar aqui, estamos aqui. Foi um contrato que nós fizemos e não precisamos assinar nada. Então, o contrato ele tem validade mesmo sendo verbal. É um princípio da boa-fé, né? A gente combina e cumpre. O contrato de locações, por sua vez, ele tem lei específica que trata sobre isso. Então, o contrato ele não necessariamente precisa ser escrito. Ele pode ser verbal. Mas é bom que ele seja escrito, né? Para as partes ficarem cientes de todos os tópicos desse acordo que é feito entre as partes. Via de regra, o contrato ele é de 30 meses para imóveis residenciais e tem um prazo bem maior para imóveis industriais, comerciais, o que eu acredito que seja o seu caso. E no contrato vai ser estipulado o fator de atualização, quem vai ser responsável, por exemplo, por condomínio, por água, luz, isso tudo vai estar escrito no contrato. E também é necessário, quando a gente fala de contrato de locações, que quando a pessoa vai te entregar o imóvel, deve ser feito um termo de vistoria do imóvel. Por quê? Quando você vai devolver esse imóvel, você tem que entregar igual estava antes. Então, se você danificar uma parede, você assim, pô, tinha uma parede aqui, tem que refazer. A pintura tem que entregar do estado anterior. Se te entregou o imóvel pintado, devolva pintado. Você não pode devolver o imóvel sujo. A parede era branca, você entregou roxa. Tem que devolver igual no estado anterior. Em relação à necessidade de reconhecimento de firma na assinatura do contrato, como eu disse, até o contrato verbal vale. Não há, na lei de locações, a obrigatoriedade de fazer o reconhecimento de firma no cartório de notas para a validade do contrato. Uma vez que as partes têm capacidade civil para celebrar aquele tipo de acordo, têm capacidade financeira para saldar aquele débito, o contrato ele é válido. Agora, tem a questão sobre a rescisão deste contrato. Via de regra, o contrato ele tem um prazo ali por volta de 30 meses. Normalmente, as imobiliárias fazem o seguinte: estipula-se uma multa por descumprimento e esta multa ela não é exigível a partir de 12 meses de locação. Então, se você sair antes dos 12 meses, paga-se uma multa. A partir dos 12 meses já não tem multa mais. Via de regra, é isso que eu vejo na prática hoje das imobiliárias fazendo. Mas... Só que tudo tem exceção. Por exemplo, eu sou funcionário da G30 Transportes e estou na unidade do Vale do Aço. Ramon, meu chefe, me transfere para a unidade de Belo Horizonte. E meu contrato de locação aqui? Neste caso, que a transferência se deu em razão do trabalho, é isento de qualquer multa. Sério? Sério. Então, se você me transferir para outra unidade, Ramon, meu aluguel aqui, eu posso encerrar o contrato sem pagar multa. Oh, massa. E outra coisa, eu tenho a minha loja de som. Uhum. Tem 10 anos que eu tô lá. Meu contrato tá tudo certinho. E se amanhã eu falar assim, eu vou mexer com o transporte, eu vou vender carro dentro da minha agência, não tem mais a loja, né? Vou ser um distribuidor lá, não tem mais loja de som. Tem alguma coisa prevista no contrato que me barra isso aí ou eu posso mudar normal? Ramon, eu preciso ver o seu contrato para analisar este ponto. Porque pode ser que no contrato tenha algo específico para a loja de som. Via de regra, não. Via de regra é um ponto comercial e você pode fazer o que quiser lá, certo? Então, a questão de reajuste, a questão de mudanças, isso tudo vai estar no contrato. O contrato é lei entre as partes. Se a gente combinou isso, é o que deve ser cumprido. No direito, direito é cheio das frescuras, né? A gente gosta de falar chique. Tem um termo em latim para isso que é pacta sunt servanda. O pacto deve ser cumprido. Então, se está num acordo, é aquilo ali que vale, certo? Então, cláusulas assim muito específicas tem que analisar caso a caso. Surgiu uma dúvida.
Fiz a locação de um imóvel, combinei com o dono do imóvel. Residencial ou comercial? Comercial, que eu vou fazer uma obra nesse imóvel, que a gente vai descontar parte dela no aluguel. Certo. Aí você me falou aí que algumas imobiliárias hoje, depois de 12 meses, ela pode encerrar o contrato. Não, você pode encerrar. Eu posso, ela não. Ela não. Ela pode encerrar o contrato. O proprietário, não a imobiliária. A imobiliária é só o meio de campo. O proprietário pode encerrar uma locação residencial se for para ele morar. Se for para ele morar. Se for para o pai dele morar. Se for para o filho dele morar. Salvo se essas pessoas já não tiverem casa. Se ele tem outro apartamento. Se o pai dele tem outro apartamento. Aí ele não pode vir querer morar no que eu tô alugando. A partir do prazo que a gente combinou lá no contrato, 30 meses, chegou nos 30 meses, Ramon, quero meu apartamento de volta. Por quê? Eu quero. É a chamada denúncia vazia. Eu não preciso justificar por que eu quero o apartamento. Só quero. Acabou nosso contrato, não tem interesse de renovar. Saia daí, você tem 30 dias para você arrumar outro local. Se tiver dentro do período, não. Se está dentro do contrato. E não é as cláusulas que permitem esse rompimento do contrato, como eu preciso de morar aí, não pode. E se for comercial? O comercial, ele tem cláusulas diferentes, prazo diferente, certo? Aí as especificações também são diferentes. Uma vez eu ouvi falar que a pessoa já tinha 5 anos no imóvel comercial. Certo. No prazo, estava faltando ali 6 meses, mais ou menos, 7 meses, para acabar o contrato de 5 anos. O locador, ele estava com medo da pessoa não querer renovar. Estava naquela negociação. Existe uma brecha na justiça que você pode estender aquilo ali para mais 5 anos, sendo comercial? Ramon, preciso conferir na lei de locações, porque a minha abrangência hoje é muito mais residencial, certo? Eu não tenho muito contato com locações comerciais, certo? Mas, a princípio, a alocação, ela é de prazo determinado, você combinou um tempo. A partir desse prazo, se não renovou, mas eu continuei, ela passa a vigorar por prazo indeterminado, ad eterno. Certo? Não quer dizer que aquele contrato ali ele não existe mais. Ele existe e continua vigorando com o tempo, mesmo não tendo sido renovado. Então ele passa de um prazo determinado, 5, 10, 15, 20 anos. Passou aquele prazo, não renovou, mas eu continuei lá, continuei com minhas operações, continuei pagando o aluguel. O contrato passa de prazo determinado para prazo indeterminado e vigora o tempo que for. Não, muito massa. Então, outra pergunta aqui. Eu tenho um imóvel locado já há bastante tempo. Você é o locador ou você é o locatário? Eu sou locador. Eu sou locatário. Aí o dono do imóvel, né, o locador, fala assim, a partir do mês que vem eu quero dobrar o aluguel. Ou no meu contrato, fala que é o IGPM, que é o índice de... Certo. De atualização. De atualização. Eu fiz um contrato de 1 ano e está pelo IGPM. O IGPM, por exemplo, subiu lá 10%. Aí o dono do imóvel quer subir 20%, 30%, 40%. Não pode. Não pode. Não pode. O acordo deve ser cumprido. Pacta sunt servanda. Tá. Então, se está no contrato, o contrato é lei entre as partes. Por exemplo, aí encerrou o contrato. Por exemplo, eu fiz um contrato de 1 ano. Na renovação, tem que subir pelo IGPM... Ou ele também pode pular fora? Ele pode fazer um novo contrato. Encerra esse contrato, mas eu tenho interesse de fazer um novo. Você tem interesse de renovar comigo nessa nova condição? Tenho. Não, para mim não dá. Mas enquanto que tiver naquela vigência do contrato e a gente combina, vamos atualizar por este fator aqui, vai atualizar por aquele fator. Entendi. Não tem jeito. Agora, encerrou o prazo, eu falo com você, eu falo assim, olha, eu quero renovar, mas nessas condições. Olha, nessas condições para mim não dá. Então, beleza, 30 dias você desocupa o imóvel. Não, muito massa. Então, pessoal, tudo que é bom dura pouco, né? Estamos chegando mais um fim de um podcast. Um abraço para todos. Muito obrigado, um abraço.